Pessoal, agora para quem é do Linux, eu vou mostrar esse site aqui, goreios.com, em que ele fala os passos que você tem que fazer aqui. Então, estou aqui com o Ubuntu selecionado e a versão do Ubuntu que eu tenho aqui é a 20.04. Então, passando por aqui, ele vai dando o passo a passo. Então, primeira coisa é instalar o Ruby. Então, aqui você vai copiar esses comandos e colocar no seu terminal para rodar. E aqui um ponto de atenção. Nessa segunda linha em que ele está falando para você digitar aqui, né, que ele vai dar é o local de onde ele vai buscar o Node. E aqui ele está colocando setup underscore 12.x. Então, para você instalar a última versão, que é a 14, então você substitui 12 por 14. Então, a princípio é só esse ponto de atenção. E aqui ele vai instalar, olha só, o Git, vai instalar também o Node, vai instalar o Yarn e vai instalar também o SQLite. Então, você vai rodar então todos esses comandos aqui lá no seu terminal no Linux. Depois ele fala aqui que você vai poder escolher um gerenciador de versão. Então, no Linux você pode ter várias versões de Ruby, por exemplo. Então, pode ter um projeto mais antigo numa versão, mais novo em outra. E, particularmente, eu uso o RBenv e eu gosto muito dele. Então, você pode usar também o RVM e aqui também ele fala para você instalar diretamente no sistema operacional. Então, o que você vai ter que fazer aqui, basicamente, é seguir esses passos. Vai instalar o RBenv e aqui você vai instalar o RBenv e depois no comando RBenv para você instalar a versão do Ruby 2.7.2. E no final ele fala que é para você rodar o comando RBenv rehash após instalar a gem bundler. Então, depois que você fizer instalar, por exemplo, o RBenv, você vai rodar gen install bundler e no final você vai rodar o RBenv rehash, que serve para que esse executável, né, o bundler, ele é um executável de linha de comando para que ele possa funcionar adequadamente. Aqui ele está dando como que é para configurar o Git. Então, nesse ponto específico, você vai rodar esses três comandos, que é o git config global color UI true. A segunda linha você vai colocar o seu nome. Na terceira linha você vai colocar o comando para você deixar configurado o seu e-mail. Para cada commit que a gente fizer, ele vai salvar o seu nome e seu e-mail. Essa última linha, SSH keygen, não precisa rodar agora não, a gente vai fazer no final. Eu vou fazer para vocês fazerem juntos. E agora ele fala como que a gente instalaria o Rails. Então o comando é esse daqui. Ele está recomendando o 6.0.3.4, mas a versão mais nova é a que a gente vai usar. Então eu vou rodar também esse comando e no final a gente roda esse RBenv rehash e depois o Rails-v para ver se está tudo ok. Aqui no terminal do Ubuntu eu rodei ruby-v, git-version, node-v e yarn-version. Então ele está mostrando as versões que foram instaladas com aqueles comandos que eu mostrei agora há pouco. E para eu instalar a versão do Rails, eu posso colocar gen install Rails. Eu não preciso indicar que a versão é 6.1.0, porque ela já é a última, então com esse comando ele já vai trazer a última para mim. Então quando você der o Enter, ele vai instalar o Rails e todas as dependências necessárias. Terminando o comando,
de instalar o Rails, eu vou limpar e vou rodar o rbenv rehash. E agora, se eu rodar o Rails -v, ele vai mostrar que a versão 6.1.0 foi instalada. Voltando aqui no blog, ele está também dando informações se você quiser instalar o MySQL e o PostgreSQL. Nesse curso eu não vou usar nenhum nem outro. Então isso aqui fica como um passo adicional se você tiver essa necessidade. Agora eu vou fazer um teste se tudo que foi instalado ocorreu com sucesso. Então, geralmente eu crio uma pasta de projetos. Dentro da pasta de projetos eu crio uma pasta Rails, porque aí eu salvo todos os projetos Rails lá dentro. Então, para você rodar, para criar via linha de comando, é mkdir e aí você coloca o nome da pasta. No meu caso, como eu já tenho, eu vou apenas entrar nelas. Uma vez dentro da pasta, eu vou rodar o comando para criar um novo projeto Rails no padrão MVC. No curso a gente vai fazer via API, como API, mas aqui para validar se tudo ocorreu sem problemas. Então o comando é Rails new, aqui eu vou chamar de Tour of Heroes e vou dar o Enter. Então ele vai criar toda a estrutura de pastas e diretórios. Depois disso ele vai baixar as dependências de gens do Rails para esse projeto MVC e depois ele vai instalar através do yarn todos os pacotes JavaScript que são necessários. Após terminar com tudo aqui, eu vou limpar. Vou entrar na pasta que eu acabei de criar do projeto, que é o Tour of Heroes. E eu vou rodar o comando Rails server. Só que eu posso abreviar o server e colocar apenas Rails S. E aí ele vai subir a aplicação em localhost 2.3000. Então eu vou abrir aqui o browser. Vou colocar nele localhost 3000. E ele vai dar essa mensagem aqui de boas-vindas, que ocorreu tudo com sucesso. Então agora eu vou voltar novamente no terminal. Com as teclas Ctrl C, ele para de rodar aqui o servidor. E eu vou rodar um comando para ele criar um CRUD para mim. Só que é um CRUD no padrão MVC. Apenas para eu poder validar se o SQLite foi instalado com sucesso. Então o comando é Rails, o G de Generate, então a abreviação. O comando é Scaffold. E aqui eu vou dar o nome de Hero. E já vou falar para ele criar uma coluna name do tipo string. Então o scaffold ele serve para já criar essa estrutura para nós. No curso a gente vai ver isso com mais detalhe. Aqui é apenas para a gente poder validar. Então ele criou a estrutura para mim. Agora eu vou rodar um comando para criar o banco de dados e também para fazer a migração, que é criar essa tabela de Hero. Então o comando é Rails db create. Ele informa que de desenvolvimento já está criado e criou o banco de dados de teste. E agora eu vou rodar o comando que é Rails db migrate. E com esse comando ele vai criar a tabela de heroes para mim. Uma vez feito isso, eu vou rodar novamente o projeto. Rails S.
Vou voltar no browser. Agora eu vou colocar depois do 3000 /heroes e vou dar o Enter. Então ele já mostra para mim. Vou aumentar aqui. Então eu vou criar um novo hero. Então eu vou criar um aqui, Hulk. Create. Criado com sucesso. Vou criar um novo, Homem de Ferro. Create Hero. Então ele já mostra aqui uma listagem. E eu posso entrar para poder exibir. Show. Para edição, então eu vou mudar de Hulk para Thor. Update Hero. Então ele mostra aqui. E eu posso também excluir. Então com isso a gente percebeu que está tudo funcionando adequadamente com as instalações que a gente fez até esse momento.